Envolvidos nessa harmonia que nos preparou para esse quarto de hoje, levando os nossos pensamentos, para tudo que Deus está aqui à nossa disposição para estudar e aprender, não ficando só não, mas não ficando com esse conhecimento daqui, mas buscando cada vez mais o estudo e o trabalho, que é o instrumento, que é a casa que Miguel nos deu. Nessa tarde de hoje, dia 27 de agosto, nós estamos aqui com Alex, conversando com Miguel, nessa tarde maravilhosa, e o nosso irmão Alberto também nos trazendo mais uma vez o estudo que nos ajudou. Tamara, você pode fazer essa parte? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu não vou nem pedir para repetir que foi bom esse boa tarde, hein? Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde. Vamos lá. Deus sabe. O mundo talvez ignore as dificuldades que enfrentas. Mesmo assim, não te revoltes contra o mundo. Deus sabe das tuas lutas que travas na terra. É provável que os familiares te cerquem de incompreensão. Mesmo assim, não te revoltes com os parentes difíceis. Deus sabe das provas que enfrentas no lar. É possível que a enfermidade te visite o corpo. Mesmo assim, não te revoltes contra a doença. Deus sabe das dores que carregas no veículo físico. Diante das lutas, incompreensões e dores que a vida na terra possa te apresentar, não te revoltes nem desanimes. Confie em Deus e age no bem, porque Deus sabe o que se passa contigo e a ação no bem será sempre a garantia da conquista da paz imperecível. Graças a Deus. Vamos agradecer, né? Pai amado, Miguel Arcanjo, Senhor Jesus, pastor das nossas almas, muito obrigada pelas nossas vidas, pela nossa família, por este cantinho de luz, de amor que nos traz ensinamentos, trocas de experiências. Muito obrigada. Abençoa, Senhor, nesse momento com uma chuva de bênçãos todo o planeta Terra. Abençoa os palestrantes de hoje, os trabalhos que já se iniciaram desde manhã. Abençoa com muita paz, luz, amor, e que a gente tenha muita motivação e que a gente espere sempre que tudo vá melhorar. Muita paz, luz e amor, graças a Deus. Então já vamos fazer uma trilogia aqui, um trípode, com o seu nome, gente, alguma coisa com 3. Vamos lá. Graças a Deus, né? Caros irmãos, muitas vezes vós sentais no meio do caminho sem saber qual direção tomar. Tentais por um caminho, por outro, mas as forças por vezes já não são as mesmas. A esperança não encontra mais. No entanto, irmão, é neste momento exato em que Jesus, que nunca te desampara, toma-te nos braços e carrega-te pelo caminho. Vocês jamais ficam à deriva quando, principalmente, procuram o auxílio divino. Rogamos por vós sempre e os amparamos com certeza. A luz há de chegar e iluminar o teu caminho. Irmão Luiz. E a outra da outra semana fala de oração, que é uma coisa tão importante, né? Oração. Palavrinha que liberta, que direciona, que faz aceitar, que conserta, que acalma, que abençoa. É um alerta, nos mostrando um novo caminho em nossa vida. Criar ou ter o hábito da oração nos faz, além de crescer, também nos faz enxergar o que já temos e agradecer. Não pela quantidade, mas pela qualidade. Conexão, emoção, verdade, humildade e amor. Jesus nos abençoe, irmão Luiz. Graças a Deus. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Ai, Deus. Estou muito feliz depois de tanto tempo aqui.
bastante tempo, acho que uns 6, 7 meses. Ou mais, né? Faz um bom tempo, né? 2 anos. Meu Deus, caramba, faz bastante tempo, muito feliz. Uma casa sempre maravilhosa. Eu fico emocionado, né? É uma emoção muito grande de ver um trabalho desse assim. Estou empenhado, mesmo com a dificuldade que tem, esse vídeo e tal, não parou, não para. O cantinho é um lugar excepcional, surpreendente. Bom, gente, hoje a nossa lição é sobre o livro Atributos, capítulo 2, Justiça, que traz um personagem, que é o Tadeu, que ele está tendo um problema interior, está tendo aquela coisa, não está se sentindo bem, está tendo aquela confusão interna, está tendo pensamentos múltiplos que atormenta ele. Pelo fato que está acontecendo. Ele é um dos discípulos de Jesus. E nesse livro a gente entende também que Jesus está dando aquela lapidadinha em cada um dos seus discípulos. Ele está dando, a gente vê uma lição a cada um discípulo que tem. Então esse livro aqui é com os discípulos e vem nos mostrando que esses discípulos eram pessoas que nem a gente também. Tinha aquelas fraquezas todas, mas que Jesus sempre, com aquele toquezinho, para quando chegasse o momento de entregar, está todo mundo mais preparado. Então, vamos. Bom, o Tadeu, ele se sentia humilhado, porque ele não conseguia entender as parábolas, não conseguia entender a mensagem que Jesus trazia. Então isso começou a trazer um conflito para ele. E aí, muitas vezes ele precisava de ajuda dos outros discípulos para ele entender alguma coisa. E no final, ele ainda ficava naquela, e com isso, ele vai para um sítio, e aí ele tem esse conflito interno, e se prepara, né? Ele chora, mas dorme, e no outro dia que amanhece, já é dia, ele já está com aquela coisa interior renovada, a mente mais aberta, mais tranquilo, e como vai ter uma reunião mais tarde, Jesus já se prepara, porque ele vai começar a conversar com Jesus a respeito de uma coisa que ele não consegue entender. Ele passeia ansioso para que chegue logo o momento dessa reunião com Jesus, e chegar da reunião, mais tarde ele observa que Jesus, num olhar, eu achei isso muito interessante, num olhar, pede que um dos discípulos faça uma prece, que é o que aconteceu aqui ainda agora, o que vem acontecendo com aquelas músicas, para harmonizar, e está todo mundo numa sintonia, todo mundo pensando igual, no sentido do bem, da ajuda em comum, vamos dizer assim, e é claro, né? Essas leis de Deus, tem essa ideia do bem que Deus e que Jesus veio mostrar como fazer para ser melhor, crescer espiritualmente. E aí, depois dessa oração, ele pergunta a Jesus, né? Diz a Jesus que não é merecedor, que não é duvidando das leis de Deus, mas ele tem uma dúvida. Por que ele, um discípulo de Jesus, não tem a capacidade de entender as palavras e as mensagens? Ele é um cara forte, um gigante, na verdade, um cara fortão, gigantão, provavelmente todo de aparência grosseira, como diz o livro. Mas, então o que ele está fazendo ali, que seria um discípulo de Jesus, que não consegue entender essas questões?
Jesus diz para ele o seguinte: Tadeu, você não deve, tudo, vai começar tudo que Deus faz é perfeito, é correto. E nem um tio é colocado sem a autorização de Deus. Então, dentro desse contexto, Deus está dizendo que o que nós temos é por merecimento e por capacidade de suportar. Ele não dá nada que nós não possamos suportar para a nossa evolução espiritual. E nisso, da conversa, ele acrescenta outros itens a mais. Entendeu? A lei da justiça é uma realidade nos ajudando a todos. Se nos sentimos injustiçados pela presença da vida, por nos faltar a capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Em verdade te digo, que nenhum astro desses que embeleza ao infinito desaparece fora de hora. Como a queda de folha não se dá em momento errado. Tudo, mas tudo se ajusta à harmonia universal, sem perda de um tipo na escrita de Deus. O que percebeste como fenômeno de vida das coisas, interpretando como justiça, podemos afirmar sem arrogância, meu filho, que é a manifestação da justiça perfeita, porque ninguém recebe o que não merece, e nem aquilo que pode suportar no seu avanço espiritual. Consideramos maravilhoso a criatura amar, e além disso, achamos mais importante a que ama, que sabe por que está amando. Creio que nenhum dos presentes tem coragem de acusar o Criador pelos distúrbios íntimos de cada um e pelas hecatombes que se processam no panorama do mundo. Ou seja, essas mortes violentas. Então, essa foto aqui, a gente colocou para dizer que dentro dessa nossa justiça, a justiça do homem, a gente coloca as nossas leis, as nossas regras, é uma justiça interessada, é do meu interesse que aconteça alguma coisa que eu seja o cara que está determinando essas regras. Já a lei de Deus é muito diferente. Esses fatos, dentro e fora de nós, consomem vidas e mais vidas, fazem jorrar rios de lágrimas e sangue, deixam multidões viúvas e incontáveis crianças órfãs, não têm coragem de se recusarem, apesar disso, vivem em dúvidas atrozes de expedição de força do coração e da inteligência em círculo vicioso, sem devido proveito. Ou seja, em um momento, a gente chega de verdade e conversa para chegar num bom senso, pensando na situação do outro, para a gente conseguir resolver os nossos problemas de uma forma de interesse comum, para o bem-estar de todos, e não só do meu interesse. E aí, Jesus deixa o silêncio que ajude a agravar os que ouviram e prossegue com dignidade. Eis que, se compreendermos os desígnios do Senhor, se pelo menos atentarmos no porquê das coisas, tudo se aclara. Se a gente pensar com calma, se a gente unir as forças, vai dar tudo mais certo. Do contrário, ficamos nos debatendo num ambiente agressivo da ignorância. Tadeu, depois de alguns momentos, sem nada ouvir do mestre, se manifesta. Então, ó, Jesus já deu uma dica para ele, mas mesmo assim ele não consegue entender que Jesus passa a mensagem de Jesus. E aí ele pergunta: Jesus envolvido em meiguice espontânea adianta-se entender a vontade do Tadeu, entendendo a sua vontade. Quando somos dotados de força física, no caso do Tadeu
ele era forte, mas ele entendia que não conseguia entender as mensagens de Jesus, e precisava de ajuda, e ainda assim ficava em dúvida ainda. Essa mensagem Jesus dá aquela acertada para ver se ele consegue entender. Quando somos dotados de força física, é justo saber como usar essa força. Juiz, só um é, e a ele pertence todos os direitos de aplicar a lei da reação e das ações executadas. Então, nós sabemos que existe uma lei maior. Se eu faço um mal a alguém nessa vida, é certo que eu vou ter que me acertar com ela em algum momento. Então, tudo que acontece com a gente ou fez agora, ou fez no passado. E agora a gente já pode estar se acertando. E é melhor que a gente se acerte agora do que tenha que se acertar em uma outra. Se queres saber, é bom que logo te conscientizes disso. O meio de ser útil à coletividade são incontestáveis, sem anunciar o dever de ser católico. Então, gente, olha, o que acontece? O Tadeu, num momento, se pegou com um problema sério com ele, que ele via que os outros discípulos tinham aquele dom, aquela coisa já deles, que eles podem ter trabalhado isso em uma outra encarnação, uma outra vida, que Deus permitiu que eles acumulassem esse conhecimento e viessem ter uma facilidade agora de interpretar tudo que Jesus falava. Jesus também não podia falar aberto ainda. Então, e Tadeu não. Tadeu ainda não tinha essa evolução. Ele está começando ali a trabalhar para evoluir, mas é o seguinte, isso acontece muitas vezes com a gente. A gente vê, vou contar até um fatozinho aqui que envolve o meu irmão Alberto aqui. Eu levei um teclado, levei um teclado da casa dele. E aí eu estou 3 meses fazendo aula de teclado, estava conversando com meu filho. Harmonia musical, nota, do mi, fá, sol, assim, 3 meses, pauta, aí botei o teclado lá, porque eu ainda não tinha aquele negócio de cantar, tocar, solando. A mãe dele, o que é isso aí? Daqui a pouco estava tocando o que ela queria, de ouvindo isso. Aí de brincadeira, 3 meses nisso, mais ou menos igual o Tadeu. Graças a Deus, eu fiquei surpreso. Posso falar assim, não era inveja, porque aqui Jesus até coloca como uma certa inveja do Tadeu, não era uma inveja maliciosa. Mas em vez dele se preocupar em desenvolver as habilidades dos dons dele, ele estava preocupado com os dons dessas pessoas. E quanto tempo essa pessoa trabalhou para isso em outros tempos? Quanta coisa ela não passou? E quem sabe a mãe dele aí em cima já tem, estuda um pouquinho, ela tem condições de dar aula. E só de ouvido ela já tem essa habilidade. E eles me encargaram 3 meses estudando e ela não encontra. Deus está em toda parte. Ele vem antecipadamente o ato benevolente. O gesto, em primeiro lugar, harmoniza a consciência de quem pratica em todos os casos. A justiça aplicada pelas mãos humanas, além do escândalo, tem interesse em anunciar uma valentia. É isso que a gente conversou aqui. Era uma justiça perfeita. Então, a nossa justiça, inclusive, é até cega. Que justiça pode ser perfeita se ela se põe cega? Já as tábuas, as leis de Deus, elas são perfeitas para a gente e chega num cume com Jesus que é duas leis que uma completa a outra, já diz tudo com relação a Jesus, que é amar a Deus de coisas e a próximo como a ti mesmo. Então, se a gente usar essas duas leis aí, a
perfeição dessa lei, não teríamos mais problema. Porque não tem como eu fazer o mal ao próximo se eu me sentisse no lugar dele. Se eu estivesse no lugar dele, eu não me condenaria. Já começaria por aí. Alguma coisa, algum argumento, alguma outra solução, eu teria, e eu com certeza não teria tanta coisa que não é boa hoje em dia no nosso meio, na nossa vivência, como nós temos. E é o que Jesus vem. Quem se preocupa em demasia com a justiça não tem condições para fazer a benevolência. Quando tenta misturar a caridade com ela, a exigência padece o amor. Então, e aí quando a gente, além de achar que estamos fazendo a nossa justiça e tudo mais, aí eu vou falar assim, como falho mesmo, eu ainda quero dar uma de que eu sou correto, faço bem e tudo mais, ainda fico mostrando que dentro da minha justiça eu faço e aconteço, eu começo a ver de uma outra forma que não é o amor. Porque o amor ele é bondoso, ele é caridoso, ele perdoa, ele não consigo palavras assim, para definir realmente o que vem sendo esse sentimento que a gente tem, que muitas vezes quando a gente ama, a gente se sente numa condição de dar até a própria vida pelos outros. A gente ama demais, então a gente é capaz de coisas além que a gente pode imaginar. Jesus compreende o maior problema que aflige Tadeu, deixa que ele analise pacientemente o assunto em conversação e acrescenta com cuidado. Meu filho, não queira ser que ainda não pode suportar. A inveja, mesmo tocada pelo clarão da boa vontade, então, ele, naquele momento, ele queria ter aquela condição dos outros discípulos, que era de poder entender o que Jesus estava falando. A parábola falava com mensagem, ele não conseguia entender o sentido. Naquilo pedia ajuda a eles e ainda assim tinha dúvidas. A inveja, mesmo sendo tocada pelo clarão da boa vontade, carrega consigo o azinhave da maledicência. Todo invejoso se esquece das suas próprias qualidades e, por vezes, dorme desperdiçando as forças que gasta invejando. Então, eu fico preocupado com a condição do outro. Um tempo, no quartel, quando eu era no quartel militar, apareceu o curso de cabo, aí eram 15 pessoas. Eu estava dentro dessa, aquele desejo de permanecer no exército. Fomos mais de 20 vezes para a Sinó e tudo mais. Chegou a época da promoção. Aí a época da promoção, feliz e igual. Aí começou aquela fila, tinha que ter qualificação militar. Aí qualificação militar, eu fiz curso de datilógrafo, cabo datilógrafo, ficava assim no exército. E aí começou, né, as promoções, uma promoção, eu estou vendo todo mundo e só pensando assim, gente, cara, eu tirei melhor nota que esse cara. Eu era um cara, acho que eu posso falar que assim, eu gostava de essas coisas. Hoje não, hoje acho que não tem condições, né? Mas eu gostava daquelas aventuras militares, subir paredão, descer paredão, também. E aí eu comecei a ver uma porção de companheiros dos hospitais, está passando, 6, 7, eu só pensando assim, caramba, quando é que chega a minha vez? Fiz o curso de datilografia para poder ser cabo de datilógrafo. Chegou o sargento para mim, Alex, daqui a 2 meses vai sair a tua promoção aí. Um mês se passou, o que aconteceu? Acabou o curso de datilografia, que entrou o computador. Acabou a minha promoção. E aí eu já estava preocupado que estava passando todo mundo na minha frente, mas eles tinha gente que trabalhava com mecânica, colocando de transporte, eu não estava nem pensando nisso, estava pensando em mim. Assim, por que eles estão passando na minha frente? Mas cada um, pessoal de rancho, pessoal de dependência, que é material, essa coisa toda, e de verdade, minha qualificação
era da datilografia, parecia um aviso do Papai do Céu mesmo, é um aviso mesmo, que ali eu já não estava mais me encontrando, porque lá era serviço direto. 3 serviços na semana, tu voltava e continuava lá, não tinha descanso. 2 serviços na semana e 1 no final de semana. E aí, pensando lá direitinho, que assim, eu tenho uma coisa assim, que a gente aqui pode até falar aberto, aquela coisinha assim que você fica pensando, dando um tique. Se fosse lá fora, eu ficaria meio receoso de falar essa coisa. Mas aqui dentro, em casa, né? Porque lá fora essa coisa de maluco. Aquela coisa, Alex, eu já tinha feito um curso de mecânica, assim, com isso, assim, não estou aumentando mais isso, vou procurar outro curso, fiz outros cursos, desde lá venho tendo uma ideia de um pequeno negócio, que é o meu negócio virtual, e hoje eu estou feliz da vida, com meus 54 anos, por não ter continuado lá. E eu estava querendo estar na condição daquela rapaziada lá, e não era a Papai do Céu me dando a dica aí que tinha algum lugar melhor para mim, que não era. Hoje eu entendo melhor isso, mas graças a Deus também, em determinado momento, eu falei assim, não é possível isso. Eu já não fui quando eu achei que era, porque eu estava melhor colocado nas provas realmente, e depois ainda vem essa de chegar na minha vez e não era mais a minha vez. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes a gente tem que arregaçar as mangas mesmo, não é ficar olhando para o outro, não é ficar querendo estar no lugar do outro, ter coisa do outro. Jesus, com essa lição aqui, está mostrando isso para a gente. Porque Tadeu, ele tinha várias outras condições, várias outras habilidades dentro dele, que ele tinha que dar aquela olhada interior e botar para fora. Finalizando, então, fraternalmente, ajuste os pensamentos de todos os presentes com a expressão: eu estou aqui para servir e me empenho com todos os companheiros que me ajudam. Estendamos as mãos para quem quer que seja e falemos aos ouvidos de quem quer que queira ouvir, para que o amor de Deus sobre todas as coisas seja o primeiro entendimento entre os homens, a fim de que não falte amor ao próximo. Então, com relação à justiça, o que eu entendo é isso que Jesus está dando aqui outra dica para a gente. Essa nossa justiça não é aquela justiça, a gente vê inocente aí sendo condenado pela nossa justiça. A justiça dele é perfeita. E nesse complemento aqui, ele fala tudo para a gente. E a gente deve amar a Deus e amar o próximo como si. Ainda restava muita gente fora do casarão, esperando a saída dos companheiros do Nazareno, que às vezes vinham também em contínuas conversações. De longe, via-se Tadeu pela sua estatura helênica, protegendo a saída do mestre. Então, ele não sabia, olhando assim, qual era, o que ele estava fazendo, era um discípulo de Jesus, o que ele estava fazendo lá. Mas aqui, ele estava protegendo. E às vezes vinham também contínuas conversações. De longe, via-se Tadeu pela sua estatura helênica, protegendo a saída do mestre, que de mansinho tocava os homens e as mulheres que avançavam em direção a ele, pedindo misericórdia, pedindo cura, pedindo paz, pedindo tudo, como até hoje acontece. Então, a gente tem uma fé interessada. Quando a gente fala de Deus, fala de Deus, a gente só pensa. Eu quero, como Tadeu, eu tenho essa capacidade de interpretar facilmente o que Jesus fala. Eu olho para o outro e quero ser o outro, mas de verdade arregaçar a manga, eu não quero ficar quietinho na minha lá, só querendo facilmente que o outro bata grosso, suou,
ou seguir outras vidas com a sua melhor espiritual. Mas sem disposição para dar nada. Jesus abençoa todos e sem que ninguém perceba, a caravana desaparece entre a multidão. Então é isso. O Tadeu, fortão, ia lá fazendo aquela segurança porque era preciso, porque nós sabemos que tinham aquelas pessoas que divergiam, queriam ir contra, colocava Jesus em situação difícil para proteger ele. Tadeu, com aquele porte físico e tal, protegia ele. E era essa a função. Gente. Alex, obrigado, querido.